Conforme a gente anunciou, está aqui conosco agora Flávio Moreno, que é presidente do PSL em Alagoas. PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro. Presidente Flávio, o que dizer pelo PSL a respeito dos primeiros 100 dias de gestão do presidente Jair Bolsonaro? Bom dia a todos. O governo, Flávio, do Bolsonaro, nosso presidente, é um governo de transformação, de mudança. Nesses 100 primeiros dias já deu a cara, já mostrou para que veio. Já vem sendo reconhecido, inclusive por pesquisa do G1, como o governo que em 100 dias mais fez pelo Brasil nos últimos anos. Comparado a Dilma e Temer, ele fez o dobro daquilo que foi prometido. Então, o governo de transformação já cortou 17 ministérios, já cortou 21 mil cargos comissionados dos 119 mil cargos comissionados que existem na administração direta e indireta. Então, está acabando com a burocracia, revogou mais de 250 decretos burocráticos que emperravam a máquina, que atrapalhavam o cidadão de bem. Colocou agora, aplicou o 13º do Bolsa Família, que aqui em Maceió, em Alagoas, toda Alagoas, representa 400 mil famílias sendo atendidas com o 13º, injetando 78 milhões de reais na economia do nosso estado. Então é um governo de transformação. O que ele prometeu, ele vem cumprindo. 90% das metas que foram anunciadas no início do governo estão sendo cumpridas. Então é um governo que vem colocando o país no eixo, acabou a política do toma lá da cá, no Congresso, nos ministérios. Então a parte técnica foi colocada nos ministérios com a redução da máquina pública e o governo está avançando, criou já 211 mil empregos em janeiro e fevereiro, em 2 meses apenas, o maior índice desde 2014. Então é um governo que vem dando certo. O brasileiro está muito acostumado, né, a ter uma visão de que o governo tem que ser um governo paternalista, um governo assistencialista. O governo de Bolsonaro é muito mais do que isso. É um governo que está colocando a economia para crescer com a criação de empregos, que já veio colocar a Bolsa de Valores, bateu o recorde histórico, 100 mil pontos, o dólar vem caindo. Então é um governo que vem atender a todos os brasileiros. O que você considera de mais relevante nas ações adotadas pelo presidente Bolsonaro até agora? As ações mais relevantes é a lei anticrime e a convocação de 1.000 policiais federais para estarem trabalhando no Brasil. Porque isso nós combatemos a corrupção de forma emblemática, o governo dando uma resposta de que a Lava Jato vai continuar, de que nós precisamos combater esse câncer que é a corrupção que se espalha nos municípios, que se espalham nos estados, se espalham na burocracia estatal. Então, o governo Bolsonaro, ele vem dando uma resposta efetiva ao povo que elegeu. E daquilo que ele vem fazendo, além disso, né, a criação de empregos. Eu acredito que a criação de 211 mil empregos nos 2 primeiros meses é uma sinalização que a economia está crescendo, que nós vamos gerar emprego e renda no país e vamos ter uma perspectiva melhor para o futuro. E o que dizer dos desencontros do presidente Jair Bolsonaro com, por exemplo, o vice-presidente Mourão? Isso é natural, é um debate natural que exista, né, dentro de um governo. Eu costumo dizer que o governo ele passa, né, nesses primeiros 3, 4, 5, 6 meses, um período de transição ainda daquilo que foi a campanha, daquilo que foi o período de transição. Então as coisas estão se assentando. E dentro desses 100 dias, ele já vem demonstrando positivamente uma enorme demonstração de capacidade de eficiência. A eficiência do setor público já está sendo colocada assim em ponto crucial. Por exemplo, aqui, nós tivemos já a inauguração da duplicação da BR-101 em São Miguel dos Campos. Nós estamos tendo
a obra da PRF, do viaduto da PRF aqui em Maceió, a continuidade. O ministro da Infraestrutura nos colocou que até dezembro estará sendo inaugurado. Então é um governo que vem fazendo, um governo que já fez as concessões, as privatizações de aeroportos, portos, algumas ferrovias, que já conseguiu capitalizar para os cofres públicos, só com essa medida, mais de 3 bilhões de reais. Então é um governo que já vem fazendo, com a economia que ele fez, cortando os gastos, com os cargos comissionados, são mais de 200 milhões por ano de economia. Então é um governo que faz. E o que dizer da interferência do presidente Jair Bolsonaro na área econômica? Por exemplo, a última crítica feita a ele foi suspender um reajuste que estava previsto para o óleo diesel. Isso aí afeta diretamente a economia e teve reflexo, inclusive, nas bolsas. Isso é uma questão específica do próprio Bolsonaro, né? Ele que vem colocando como uma das metas também, que já foi anunciado pelo Paulo Guedes, a redução de tributos. Vai juntar 4, 5 tributos que existem do governo federal e colocar em um imposto, um tributo único. Eu acredito que se o presidente, eu vou estar encaminhando para ele, como muitas das ideias que vêm sendo colocadas pelo governo, por exemplo, a questão do visto, acabar com o visto para Estados Unidos, para o Canadá, para a Austrália, foi uma das propostas que eu encaminhei ao presidente dentro das 17 propostas para o Nordeste, ainda na transição e para o turismo. Essa revogação, né, desse visto permitiu que entrasse no país 34% a mais de pessoas à procura desses países e 8% a mais de pessoas estão vindo para o país, turistas, por conta dessa medida. Então, eu acredito que o Bolsonaro, nesse período curto agora, vai estar reduzindo a tributação que vai afetar o tributo dos combustíveis, fazendo com que ele se torne mais barato. Eu sou a favor, inclusive, vou estar encaminhando para o governo que seja revogado todos os tributos federais em relação aos combustíveis. Isso é uma forma de dar à população mais renda, dar à população maior produção, dar aos caminhoneiros, dar aos donos de automóveis, né, os motoristas, poder abastecer lá seu veículo e não ter essa carga tributária, que é hoje, no nosso estado aqui, o ICMS quase 30%, só de ICMS no combustível. Então, nós vemos que a reforma tributária e a simplificação tributária, ela pode permitir que os combustíveis, não só o diesel, a gasolina, o álcool, ele venha a ser reduzido e isso o Bolsonaro vai fazer. Jair Bolsonaro e Alagoas. Poucos cargos federais foram ocupados aqui no estado, né? Tiveram seus titulares anunciados. E aí? Muita coisa está parada em função disso, inclusive. Não, porque até o governo ele fez a estruturação nos cargos de primeiro escalão, segundo escalão, no Planalto, né, em Brasília. Nos estados, em todos os estados, houve um corte de cargos comissionados, como eu coloquei, 21 mil cargos comissionados. Até o período de junho, ele vai estar fazendo esse realocamento, essa realocação dos cargos que existem hoje na máquina pública nos estados. Isso demora, um ajuste necessário é feito, até para que não exista esse toma lá da cá, como vinha existindo antes, o aparelhamento de cargos públicos por parlamentares, por indicações políticas. Então ele quer fazer a parte técnica, tanto que ele baixou um decreto que para ocupar cargos comissionados, a pessoa tem que ter idoneidade, tem que ter moralidade, tem que ter cursos específicos, pós-graduação, experiência. Então ele baixou um decreto e as ocupações desses cargos vão ser visando isso que ele colocou no decreto. Então, por isso, essa demora de ocupação, não só aqui em Alagoas, mas em todos os estados, estamos tendo essa realocação necessária para que tenha uma maior eficiência e que a tecnicidade seja colocada em prática e não mais o toma lá da cá, como a gente vinha assistindo, que ocupavam
cargos com 4, 5 mil em comissão e nós sabíamos que estavam lá essas pessoas para roubar o dinheiro público. E quais os argumentos que o governo federal pretende utilizar, ou já está utilizando, para convencer os congressistas a aprovarem, dentre outras coisas, a reforma da Previdência, que é considerada essencial para o governo? A reforma da Previdência, ela tem um norte específico que vem atender a acabar com os privilégios de políticos, privilégios de altos escalões do serviço público, juízes, magistrados e outros. Ela acaba com esses privilégios. E é claro que atinge também os políticos. Os políticos vão passar a ter o teto do INSS como aposentadoria. Então, nós sabemos que ali no Congresso vão existir alguns ajustes necessários à reforma, questão do trabalhador rural, do profissional da segurança pública, dos militares. Vão existir os ajustes necessários e nós entendemos que o Congresso ele vai ter a inteligência para saber que a reforma é necessária, os ajustes têm que ser feitos para o conjunto do país poder ganhar. Não só os parlamentares, não só uma fatia mínima de pessoas podem continuar ganhando com a Previdência, com a aposentadoria, mas o conjunto da sociedade e as próximas gerações. Então é por isso que é necessário esse ajuste e é necessário a reforma com essas medidas de adequação para que o conjunto da sociedade ganhe e não os privilegiados políticos. Bem, voltando a falar de Alagoas, a cidade de Maceió está sofrendo bastante com um problema seríssimo no bairro do Pinheiro. É um problema que agora, no final do mês, prometeram dar uma solução, pelo menos indicar as causas do que está acontecendo por lá. E eu lhe pergunto, presidente Flávio, o que é que o governo federal tem feito em favor daquela comunidade do Pinheiro? Em relação à comunidade do Pinheiro, Bebedouro e Mutange, o governo federal, através da minha intervenção junto ao próprio Bolsonaro, ao Ministério da Infraestrutura e ao Ministério do Desenvolvimento Regional, nós conseguimos que o aluguel social, que fosse de 400, passasse a 1.000. Conseguimos a liberação de 11,5 milhões para atender mais de 2.300 famílias dessa região. Então, nós temos feito interlocuções com o governo federal, pedi agora mais recentemente que seja feito um plano de recuperação dessas áreas. E eu fui um dos primeiros, ainda em janeiro, a pedir aceleração desse laudo técnico para que saibamos qual é a causa, quem são os responsáveis reais por esses infortúnios à população daquela região. Vai sair agora a previsão até o dia 30 de abril. Nós temos tido contatos direto com o governo para que o plano de recuperação seja atendido. Encaminhamos para o presidente da República e esse encaminhou para o Ministério da Infraestrutura. Nós acreditamos que num período curto de tempo nós tenhamos a avaliação do que realmente acontece ali no bairro e um plano de recuperação, porque aqueles moradores não podem continuar tendo a vida comprometida da forma que está. Eu ontem, falei com o representante do SOS Pinheiro e coloquei para ele, isso é uma questão de honra resolver, não uma questão de honra só do governo ou do município ou do estado, uma questão de honra do Flávio Moreno, se comprometeu com essas pessoas, está vendo o sofrimento de cada uma delas e nós vamos estar fazendo essa interlocução, continuar fazendo essa interlocução com o governo federal que vem nos atendendo, trazendo técnicos, tanto aqui do Brasil como de fora, vem nos atendendo com aluguel social, vem nos atendendo com outros trabalhos que vêm sendo feitos na região para que a gente possa ter uma solução definitiva. E eu não quero saber se o problema é do município, se o problema é da Braskem, se o problema é do Estado, do governo federal. Nós queremos a solução e que seja atendida dentro desse plano de recuperação. Bom, há cerca de 2 meses, o presidente Bolsonaro deu uma declaração polêmica, né, até certo ponto, quando ele disse que a causa do que está acontecendo aqui no bairro do Pinheiro é por conta da mineração. Isso é uma declaração pessoal dele ou reflete o sentimento do governo federal em relação a essa questão?
Existe muito ainda especulações sobre o que realmente vem causando esse problema no bairro do Pinheiro e região. Eu falo com o pessoal, vamos esperar o laudo, até dia 30 vai sair um resultado parcial, mas vai já sair um resultado. As pesquisas continuam, o trabalho dos técnicos continua, então nós temos que visualizar agora na solução. Existe solução para os mais absurdos terremotos, catástrofes, maremotos, problemas ambientais gravíssimos, e não vai ser diferente em relação ao bairro do Pinheiro. Se existe solução para catástrofes enormes, imagina em relação ao Pinheiro, o Mutange e Bebedouro, que não existe uma catástrofe anunciada como vem se anunciando, se colocando. Então nós temos assim a compreensão que a partir do laudo nós teremos condições de ver o que realmente deve ser feito, por exemplo, a questão da drenagem, a questão da recuperação das galerias pluviais, das galerias de esgoto, a recuperação das galerias, né, dos canos de água potável. Então, nós encaminhamos esse plano de recuperação para o governo federal. Algum deles, inclusive a Braskem, vem implementando, vem colocando como parceria aí em relação que fez com o município, com o governo do estado, para se colocar em prática já. Foi colocado os 100 milhões de reais da Braskem colocado em juízo, também foi um dos pedidos que nós colocamos no plano de recuperação, mas desde que, se for comprovado que realmente a mineração é responsável, ela tem que ser responsabilizada, inclusive penalmente, aqueles que venham a ser os causadores desses infortúnios. Ok, muito obrigado a Flávio Moreno, presidente do PSL em Alagoas, pela sua participação aqui em Conjuntura. Muito obrigado também a você, telespectador, por nos acompanhar.